Agora, a gente vai resolver algumas questões sobre a Lei nº 9455 de 1997, que é a Lei Antitortura. Essa é uma lei também muito importante, muito interessante, e é uma lei curtinha, né? É muito querida pelos bancos examinadores, aparece muito em questões de prova, mas é uma lei curta, né? É uma lei que a gente consegue estudar com uma certa tranquilidade, tá bom? Vamos lá agora resolver a nossa questão número 1, do Instituto OCP para soldado da Polícia Militar do Distrito Federal. Em relação à lei dos crimes hediondos e à lei de tortura, informe se é verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta. Primeira, o Supremo Tribunal Federal, considerando a gravidade dos delitos, entende como constitucional a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados. Gente, você já sabe disso, mas eu vou repetir. Tá? O Supremo Tribunal Federal considera inconstitucional a determinação legal de que um determinado crime ele traga necessariamente a necessidade de cumprimento de pena em regime inicial fechado ou, pior ainda, em regime integralmente fechado. Né? Isso está lá na Lei dos Crimes Hediondos, aparece em mais algumas outras leis também, não são muitas, né? Mas, invariavelmente, o STF considera esse dispositivo inconstitucional porque ele fere o princípio da individualização da pena, que é um princípio constitucional, né? Está lá previsto no nosso artigo 5º da Constituição. Então, essa daqui, né, a primeira assertiva aqui é falsa. Segunda assertiva, a prisão temporária em relação a crimes hediondos e equiparados terá o prazo de 5 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Vamos entender isso aqui direitinho, ó. Lei 8072/90, crimes hediondos, mais uma vez. Aí está no artigo 1º, parágrafo 4º. A prisão temporária, sobre a qual dispõe a Lei 7960 de 89, né, a lei da prisão temporária, nos crimes previstos neste artigo, terá o prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, em caso de extrema e comprovada necessidade. Aqui é casca de banana, tá? Porque você pensa, prisão temporária, aí você pensa, é aquela prisão bem curtinha, né? Aquela prisão cautelar bem curtinha e tal, que é diferente da preventiva, que não tem um prazo certo e tal. Isso já vem na sua cabeça, né? Você que estudou bem aí direito penal, processual penal, né? Tá sabendo de tudo e tal. Mas no caso da Lei dos Crimes Hediondos, existe uma exceção a essa regra, que está lá no parágrafo 4º do artigo 1º, prevendo justamente que a prisão temporária, neste caso, será de 30 dias, prorrogável por igual período. Então, segunda da nossa assertiva aqui também está falsa. Opa, o negócio ficou meio estranho. Aqui, a primeira falsa e segunda falsa também. Vamos para a terceira. Incide causa de aumento de pena no crime de tortura se dela resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Vamos entender isso aqui, ó. É uma qualificadora, que está lá prevista no artigo 1º, parágrafo 3º, tá? Lembre-se que a qualificadora, essa está relacionada ao resultado. Então, a gente tem um crime de tortura qualificado pelo resultado. Lembre-se que o crime de tortura, de maneira geral, ele exige um especial interesse de agir por parte do agente. Então, o agente, ele não simplesmente tortura alguém, ele tortura para alguma coisa, né? Ele tem algum objetivo com aquilo. Daqui a pouco a gente vai isso em mais detalhes, né? Mas você pode pensar, né, já para você memorizar aí, ajudar você a lembrar disso, você pode pensar naquelas cenas de tortura que a gente vê muito em filme, né? Filme policial, filme de guerra, né? A gente vê cena de tortura e tal, né? E geralmente é a tortura para quê? Para obter uma informação, não é verdade? A vítima está sendo torturada para obter determinada informação. Então o agente está ali porque ele quer extrair uma informação daquela vítima. Ele quer que aquela pessoa diga para ele alguma coisa. Então isso aí é o crime de tortura clássico, né? Mas claro, existem outras modalidades dos crimes de tortura também, estão previstos lá no artigo 1º, especialmente da Lei nº 9455 de 97. Aí, aqui no parágrafo 3º, a gente tem essa qualificadora. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. Então a gente tem, nesse caso, de lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Então a gente vai ter, né, aqui a pena sendo de reclusão de 4 a 10 anos. E se for morte, reclusão de 8 a 16 anos. Né? E na nossa assertiva aqui, né, incide causa de aumento de pena no crime de tortura, se dela resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Né? Só que o problema aqui é que a gente está diante de uma qualificadora, né, e não de uma causa de aumento de pena, por isso a assertiva está falsa. Cuidado com essa confusão, tá? Cuidado com essa confusão, que ela é muito comum,
né? Muita gente confunde, eu confundi muito, né, durante meus estudos aí de direito penal, né, confundi muito causa de aumento de pena com qualificadora, né? Você não vai cometer esse erro lá na sua prova. Então a nossa terceira assertiva aqui também está falsa. Por último, a condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Vamos lá entender os detalhes. Essa aqui está verdadeira, né, de acordo com o parágrafo 5º do artigo 1º lá da Lei nº 9455. Ó. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. O que é que a banca faz aqui? Ela troca o dobro pelo triplo, ou pelo mesmo prazo da pena aplicada, pelo quádruplo, né? Aí vai estar tudo errado. Né? Essa interdição é pelo dobro do prazo da pena. Então, se você tem, por exemplo, né, um policial que cometeu o crime de tortura e ele foi condenado a 8 anos de reclusão, então ele vai ficar interditado para o exercício do cargo por 16 anos, né? O dobro do prazo da pena aplicada, beleza? Então, nossa última assertiva aqui está correta, né? Aqui a gente tem a verdadeira, então a nossa resposta é a letra A, né? Os gabaritos, letra A. Vamos agora para a nossa próxima questão, essa aqui é aplicada no concurso para soldado da Polícia Militar do Rio Grande do Norte. Assinar a alternativa incorreta de acordo com a lei de tortura. Letra A. A condenação acarretará a perda do cargo, função ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. A gente acabou de ver, né? Então essa aqui está correta, né? Realmente não, é o dobro do prazo. Não é o triplo, não é o quádruplo, não é o quíntuplo, o dobro do prazo. Letra B. O condenado por crime previsto nesta lei sempre iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Gente, acabamos de ver também que o Supremo entende que essa norma é inconstitucional, tanto na lei dos crimes hediondos, quanto na lei de tortura, quanto em qualquer outra que ela vier a aparecer. A lei não pode determinar que a pessoa, tendo sido condenada por um determinado crime, inicie o regime de cumprimento da pena necessariamente em regime fechado. Então, letra B vai ser a nossa resposta, né? E você já sabe por quê. Letra C, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Você sabe disso por quê? Porque ele é um crime equiparado aos crimes hediondos. O crime de tortura é equiparado aos crimes hediondos. Então, ele é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia nos termos da Constituição Federal e também insuscetível de indulto nos termos da Lei 8.072 de 1990, Lei dos Crimes Hediondos. Letra D. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime... Letra D. O disposto nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira, ou encontrando-se agente no local sob jurisdição brasileira. Perfeito. É um caso de extraterritorialidade, né, da lei de tortura, lei número 9455. Então, se o crime de tortura foi cometido contra vítima brasileira ou o agente criminoso se encontrava em local sob jurisdição brasileira, então a lei número 9455 vai ser aplicável. Letra E. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Esse aqui é o crime de tortura clássico. Né, é o principal tipo penal que está lá previsto no artigo 1º da lei número 9455. Perceba, né, existe violência ou grave ameaça, sofrimento, isso aqui também é um elemento do tipo, tá? Sofrimento físico ou mental, não precisa ser um sofrimento físico necessariamente, né? Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou terceira pessoa. Então existe também o especial interesse de agir por parte do agente criminoso neste caso. Então, questão número 2, nosso gabarito é a alternativa B de bola. Vamos para a questão 3, aplicada aqui para o concurso de soldado do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. A prática de constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental em razão de discriminação racial ou religiosa, constitui crime de... Olha que interessante, olha que interessante. Isso aqui é um crime de tortura. Você já sabe que a gente está estudando a lei de tortura aqui, então eu não ia colocar essa questão se não fosse. Então, nossa resposta é a letra B. Beleza, isso aqui está fácil dentro do nosso contexto aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção para um ponto específico. Perceba, existe o constrangimento, existe a violência ou grave ameaça, existe o sofrimento físico ou mental, que são elementos do tipo de tortura, mas neste caso, não existe a finalidade de obter informação ou confissão do agente, da vítima. O que existe aqui
é, como elemento do tipo, uma motivação específica, que é a discriminação racial ou religiosa. Neste caso, a gente está diante da chamada tortura-racismo, ou tortura-discriminação, tortura discriminatória. Você pode dar qualquer nome que seja parecido com isso, né? Como a doutrina costuma chamar. Tá? Então a gente está aqui diante da tortura-racismo. Então, é também uma modalidade do crime de tortura, previsto lá na lei número 9455. Ó. Observa aí, ó. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita à medida de segurança a sofrimento físico... Oh, perdão, não é nem esse não. Cadê? Ué. Legal, como é que faz? Não tá aqui não, coloquei o dispositivo errado. Mas, enfim, né, é a tortura racismo, né, ou tortura discriminatória que aparece lá, tá? Aqui é interessante também lembrar, lógico, né, esses parágrafos aqui, né, porque a gente tem as outras modalidades também do crime de tortura, né? Essa modalidade aqui do parágrafo 1º, né, veja, pessoa presa, a vítima é pessoa presa ou sujeita à medida de segurança, e essa pessoa é submetida a sofrimento físico e mental por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Então o que é que a gente tem aqui? Por exemplo, né, o agente policial penal, né, o policial penal que submete o preso à tortura. Né? Nesse caso, ele está também cometendo crime de tortura. Né? É a chamada tortura-castigo. Tá? Nesse caso aqui. No parágrafo 2º, aquele que se omite em face dessas condutas continha o dever de evitá-las ou apurá-las incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. O que é que a gente tem aqui? A tortura por omissão. Então a gente tem uma autoridade que tinha o dever de apurar essas condutas e não fez. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, se a gente tem um agente policial penal, né, que cometeu o crime de tortura-castigo lá dentro do estabelecimento prisional, então, por exemplo, né, o diretor do estabelecimento, que é a autoridade que teria, né, o dever de apurar aquela conduta e não o faz, né, ele pratica aqui a tortura por omissão ou tortura omissiva. No parágrafo 3º, se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena de reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta morte, a reclusão é de 8 a 16 anos. A gente já falou isso aqui, né? Lembre-se que isso aqui é uma qualificadora. Né? Uma qualificadora, não é causa de aumento de pena. Né? Qualificadora pelo resultado. No parágrafo 4º, aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3 se o crime é cometido por agente público. Então, aqui, uma condição do agente. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos, aqui já é uma condição da vítima, né? A vítima criança, gestante, tá? Mulher grávida, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60 anos. E, inciso 3º, se o crime é cometido mediante sequestro. Então, também a gente vai ter aqui o aumento de pena de 1/6 até 1/3. No parágrafo 5º, a condenação acarretará a perda do cargo, função e emprego público, a gente já falou, né? E a interdição do exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. E no parágrafo 6º, o crime de tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia. Né? Aqui está repetindo o que a própria Constituição determina sobre o crime de tortura, que é um crime equiparado aos crimes hediondos. E lembre-se que, de acordo com a Lei nº 8.072, a própria Lei dos Crimes Hediondos, também, né, a tortura é insuscetível de indulto, tá bom? Vamos então para a nossa questão número 5. A respeito do crime de tortura previsto na Lei nº 9455 de 1997 e considerando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, assinale a opção correta. Mais uma vez, tá? Essa questão aqui é aplicada no concurso oficial da Polícia Militar de Rondônia, né? Questão do Sebrasp, questão recente, de 2022 e tal. Você vai ver que, mais uma vez, né, a questão ela passa pelos mesmos dispositivos que a gente já viu. Né? Essas questões sobre tortura não variam muito. Primeiro porque a lei é muito curta. E depois porque não sei, as bancas examinadoras gostam, né, de tratar de alguns pontos específicos aqui. Vamos lá. A diferença aqui é que neste caso a gente tem algumas coisas de doutrina que vão aparecer nessa questão. Mas vamos lá. Letra A.
O crime de tortura é inafiançável, imprescritível e suscetível de graça e anistia. Tá de brincadeira comigo, né? Suscetível é de lascar. É insuscetível de graça e anistia. Letra B. O bem jurídico protegido pela referida lei é somente a saúde física e psicológica das pessoas. Gente, claro que não é isso, né? O bem jurídico protegido aqui vai ser também e principalmente, né? Também e principalmente a dignidade. A dignidade da pessoa humana, né? A tortura não é simplesmente uma violência que é cometida contra alguém, né? Ela é uma violência num grau que tira a própria dignidade da pessoa, né? Que deixa a pessoa exposta de uma forma, né? Que ela vai, por exemplo, entregar informações da sua intimidade, né? É uma coisa que pode desgraçar a vida de uma pessoa, isso é uma coisa muito séria, né? Então, por conta disso, ela é considerada um crime equiparado hediondo, né? Ela é inafiançável, insuscetível de graça, anistia, indulto, etc., como a gente já estudou aqui. Então, o bem jurídico protegido não é somente a saúde física e mental daquela pessoa, né? Mas também e principalmente a dignidade, né, da pessoa, da vítima do crime. Letra C. O delito de tortura castigo, tortura vingativa ou intimidatória é crime próprio. O que é que isso significa, gente? Eu criar um crime próprio. Eu não vou aqui entrar em detalhes, lógico, mas o crime próprio é aquele que não pode ser cometido por qualquer pessoa. É aquele em que o tipo penal exige uma condição especial do próprio agente. Esse agente que comete o crime, ele, para cometer aquele crime, ele tem que ser uma pessoa dotada de uma certa qualidade. No caso da tortura-castigo, que a gente já viu, esse agente é aquele que é responsável pelo preso ou pela pessoa que está cumprindo a medida de segurança, pela pessoa que está na sua guarda. Então, esse crime de tortura-castigo ele não pode ser cometido por qualquer pessoa. Ele só pode ser cometido pelo responsável ali dentro daquela unidade prisional, unidade de internação, né? Ou seja lá o que for. Então, não é um crime que pode ser cometido por qualquer pessoa. Logo, é um crime próprio, né? Um crime que só pode ser cometido por pessoas que detêm uma certa qualificação. Então, letra C é a nossa resposta aqui. Letra D. Quem se omite em face das condutas descritas como tortura, quando no dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na mesma pena de quem as pratica. Então, qual é o erro aqui, né? A omissão perante a tortura, ou tortura por omissão, ou tortura omissiva, né? Ela prevê a pena de detenção de 1 a 4 anos, e não a mesma pena, né, de quem comete o crime de tortura, a tortura comissiva, né, ou as outras modalidades. Tá? Então, são penas diferentes aqui. E na letra E, a condenação de funcionário público pela prática de crime de tortura acarreta a perda do cargo e a interdição para o seu exercício pelo prazo exatamente correspondente da pena aplicada. Lembra que eu falei aqui? Né? Interdição do exercício do cargo, tal. Por quanto tempo? Né? É pelo dobro do tempo da pena aplicada. Pelo dobro, não é pelo mesmo tempo da pena. Não é pelo tempo exatamente igual da pena, é pelo dobro do tempo da pena aplicável nesse caso aqui. Ok? Então, letra E também está incorreta. Resposta à nossa questão número 5 é a letra C, tá bom? Alternativa C é a nossa resposta. Beleza, então, senhoras e senhores, estudamos aqui, né, a Lei de Tortura e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você tiver dúvidas, estou aqui à sua disposição sempre, tá? Sempre aqui precisando, é só chamar. E estou lá nas redes sociais também, lá no Instagram, no @prof. Paulo Guimarães, também no YouTube, também no Facebook, no TikTok, e onde mais você quiser me encontrar, eu estarei lá. Um grande abraço para você, bons estudos e até a próxima.